Olá, sejam bem-vindos. Este é o canal Filopolíticos. Eu sou o professor Cido. Quero dar as boas-vindas a todos e todas vocês. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, dê o seu joinha, que assim você estará colaborando, ajudando aqui o canal e vai fazer com que o YouTube reconheça que o canal tem muita importância e também que esse vídeo é importante. E com isso, esse vídeo vai ganhar um alcance muito maior. Conto muito com a contribuição, a colaboração de você, que é a única coisa que eu peço aqui. Não estou pedindo dinheiro, nada em relação à contribuição financeira, apenas isso para que possamos assim ganhar mais força com esse canal. Esse é um canal de esquerda, é um canal antifascismo, é um canal antirracismo, é um canal antipolítica neoliberal, essa política que persegue os trabalhadores mais pobres do nosso país. Por isso, se você é uma pessoa de esquerda, aqui é o seu lugar. E aqui você vai encontrar uma ressonância muito boa, aquilo que você está procurando, é claro, de melhor para o nosso país, na luta pela justiça social. Então eu conto muito assim com a colaboração sua, porque é com a sua colaboração que esse canal ele vai assim ganhando força e também ele vai ganhando consistência para poder permanecer e não fechar. Hoje eu quero trazer aqui para vocês algo assim que a cada dia deixa assim uma certa preocupação, não apenas a mim, mas eu tenho certeza que a todos vocês, diz respeito a isso que a gente vê muito nas redes sociais, principalmente na narrativa que é passada assim pelos bolsonaristas ou aqueles que ainda insistem em defender uma tragédia de governo como esse que é o Bolsonaro, ou o Bolsonaro, né, como diz o Frei Beto. O Frei Beto chama o Bolsonaro de Bolsonaro. Acho que é uma terminologia que encaixa muito bem nesse desgoverno. Mas assim, a narrativa é essa. Os bolsonaristas, eles, tanto nos canais bolsonaristas, quanto em canais assim, não apenas o meu, mas canais já muito bem reconhecidos de esquerda, eles vão até lá para poder encher a linguiça, né? Ou nos chats, ou então nas mensagens, dizendo o seguinte, que os governos petistas do Lula e da Dilma foram governos aonde imperou a corrupção e que o governo Bolsonaro é um governo que está livre da corrupção, que nem se compara, porque os governos de Lula e Dilma foram governos que deu margem, que satisfez, num certo sentido, os corruptos do nosso país. O governo Bolsonaro, não. O governo Bolsonaro, você não tem notícia de corrupção. Nos governos de Lula e Dilma, sim, você tinha notícia de corrupção. Eu quero explicar aqui uma coisa para vocês, para ficar muito bem entendido nessa moagem toda, né? Nessa conversa fiada que é colocada pelos bolsonaristas. Vamos entender aqui uma questão assim muito simples, não tão complicada, em relação a essas narrativas, a esse tipo de entendimento, de notícias, de corrupção, que se tinha mais nos governos Lula e Dilma e que você não tem no governo bolsonarista. Veja bem, eu vou começar primeiro falando da não existência, dessa narrativa da não existência de corrupção no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, desde quando ele assumiu a presidência da República, o que ele fez? Qual foi a articulação feita pelo Bolsonaro em termos de poder para poder, inclusive, se cercar ou se cobrir de uma blindagem sobre ele e sobre a sua família? De modo especial sobre o Bolsonaro e sobre a sua família. Porque, veja bem, até notícias de corrupção nós tivemos. Elas até aconteceram, né?
casos que vocês já sabem a respeito da rachadinha do Flávio Bolsonaro, o caso da Micheque, né, do depósito do Queiroz, que o Queiroz fez os depósitos na conta da Micheque. E agora, por exemplo, estamos aí sabendo de rachadinhas, inclusive, que provém do próprio Bolsonaro. Acontece o seguinte, que o Bolsonaro, espertamente no mau sentido, o que ele fez? Ele fez uma espécie de um arranjo, ele articulou para que nada, por exemplo, pesasse nem sobre ele e nem sobre a sua família. Entenda bem. Esse é um primeiro passo que eu estou explicando para vocês. Então, em termos de justiça, ele articulou muito bem, por exemplo, com a justiça, para que a justiça não mexesse nem com ele e nem com a sua família. Na escala federal, só para vocês terem uma ideia, vou só citar um exemplo aqui para vocês quando se trata do Tribunal Superior de Justiça, por exemplo, né? Aonde você tem desembargadores que são bolsonaristas, que são defensores do Bolsonaro. Aonde tudo que acontece contra, por exemplo, o Bolsonaro ou o Flávio Bolsonaro, não segue adiante, tá? Ou é encoberto, e assim por diante. Se você passa para a questão da Polícia Federal, piorou a situação. A Polícia Federal, toda ela, basicamente, ela está estruturada de tal forma para que não mexa nem com o Bolsonaro e nem com a sua família. Toda aquela história que aconteceu com o Moro, eu até diria assim, com tudo que o Moro é, com toda a culpa no cartório que o Moro tem com a Operação Lava Jato, com a prisão do ex-presidente Lula, com a articulação que o Moro fez para poder chegar, né, ao poder, para poder estar junto, inclusive com o Bolsonaro, para poder eleger o Bolsonaro, tudo que nós já sabemos a respeito do Moro, né? Para mim, o Moro é um sujeito que não presta mesmo, é um sujeito da pior espécie. Mas com tudo isso, com certeza, tudo aquilo que aconteceu com o Sérgio Moro, quando ele estava como ministro da Justiça, foi assim articulado de tal forma para que o momento certo, o Bolsonaro esperou o momento certo para poder cravar as suas unhas, né, em cima do Moro. Como que o Moro saiu de forma assim, bem vexatória mesmo, lá do Ministério da Justiça. E o Bolsonaro, então ele já estava articulando, e foi isso que inclusive o Sérgio Moro veio denunciar naquele período, ele já estava articulando mudanças, por exemplo, na Polícia Federal, mudanças de coordenação, né, de presidências de quem vai estar à frente, por exemplo, da Polícia Federal, no mando, por exemplo, no comando da Polícia Federal. E o Moro ele já tinha percebido toda a sujeira tão grande que estava sendo feita, tudo isso para poder fazer o quê? Para poder blindar, por exemplo, a família Bolsonaro. Tanto o presidente quanto a família Bolsonaro. Olha que isso aqui é um ponto que eu estou contando para vocês. O outro ponto, né, continuando aqui, para poder essa constituição da blindagem em torno do Bolsonaro e da sua família, tem a Procuradoria-Geral da República, que é o Augusto Aras. O Augusto Aras é amicíssimo da família Bolsonaro e do Bolsonaro. Amicíssimo. E tudo que chega lá no Augusto Aras, o que ele faz? Ele engaveta. Ele não toca para frente. Essas histórias aqui que eu estou contando para vocês, tá? De forma resumida, que eu estou contando tudo aqui para vocês, o que dá para entender? Dá para entender que você não tem na escala da justiça algo mais contundente para poder investigar, para poder punir ou assim por diante tudo que diz respeito tanto ao presidente da República quanto os seus filhos,
Então a coisa não segue adiante. A única coisa que nós temos hoje é o Ministério Público, e assim mesmo é o Ministério Público lá do Rio de Janeiro, que quando estava lá o governador que foi preso, então, tipo assim, naquele período havia um desentendimento político entre o governador e também o Bolsonaro, e com isso havia assim uma articulação que foi chegando no Queiroz, que foi chegando no Adriano, né? E assim por diante. Tudo aquilo que envolve o caso da rachadinha lá do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. Tá, então acho que aqui deu para vocês entender a situação toda com relação ao Bolsonaro. Assim dá para a gente dizer que não tem corrupção mesmo, né? A única coisa no momento que está assim pegando o Bolsonaro é a CPI lá do Senado, a CPI da pandemia. Se não existisse essa CPI, nós não estaríamos numa situação que se encontra nesse momento, de tantas descobertas de corrupção que está envolvendo o governo Bolsonaro. E na época do Lula e da Dilma, por que se sabia de tanta notícia de corrupção? Isso é muito evidente, porque o Lula e a Dilma não fez esse mesmo tipo de política suja que o Bolsonaro está fazendo. O Lula e a Dilma, pelo contrário, eles fortaleceram para que a Polícia Federal, a Justiça, corresse atrás da corrupção, das corrupções que existia, até mesmo dentro do governo, o possível fosse, até mesmo dentro do governo petista, dentro do próprio governo. Era o que Lula e Dilma sempre diziam. Queremos que investigue todos nós, que todos nós sejamos alvos da justiça. E foi o que aconteceu. E aí, para emendar a conversa, veio os meios de comunicação. A Globo, que estava batendo em cima, que era contra os governos petistas. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Estadão, Revista Veja e assim por diante. Vocês estão entendendo onde é que está a diferença dessa coisa toda? O governo Bolsonaro, ele está assim, junto com a sua família, eu diria assim, mais envolvido em corrupção, mas a impressão que passa para a sociedade, para muitos, que não querem ver, não querem enxergar o óbvio, é de que esse governo não tem corrupção. E que nos governos petistas, lá tinha corrupção. Tá? Não sei se deu para vocês entender isso que eu estou tentando passar aqui para vocês, mas com certeza é isso. A lógica de que está envolvido em tudo isso, por trás dessa narrativa, essa falsa narrativa de bolsonaristas, é isso, com toda certeza. Grande abraço, todos e todas, até a próxima.